Salve, salve, galera! Germano aqui na área. Hoje eu estou abrindo o programa, foi dada essa missão para mim aqui, pela Lívia, e eu estou tentando cumprir ou substituir o Caio à altura. O Caio teve problemas pessoais, que já estão muito bem resolvidos, deu tudo certo, graças a Deus. Ele estará de volta aqui semana que vem, mas eu tive a honra de gravar essa conversa ótima de hoje, né, Lívia? Foi boa a conversa, né? Foi ótima. Isso mesmo, gente. Germano está substituindo o Caião, o nosso mateiro do Goiás, nosso surfista do Paranoá, nosso provocador da República, que estará de volta na próxima semana. Mas, o programa foi muito bom mesmo, viu, Germano? Foi brabo o programa de hoje, foi brabo. A gente teve com uma economista muito bacana da UFRJ, doutora Júlia Braga, e a gente teve uma conversa um pouco diferente do que a gente costuma escutar nos analistas, entre aspas, econômicos que estão rodando na imprensa em geral, né, Lívia? Isso, a gente fez uma conversa leve, como sempre, né? Mas, obviamente, sempre perguntando também aquilo que o povo quer saber, né? Então, nós falamos sobre PEC dos precatórios e teto de gastos, obviamente. Bombando esse assunto. Bombando. Inflação, ou seja, preço de gasolina, gente, preço de todas as coisas, geração de emprego para todos nós e os desafios que uma mulher economista enfrenta na profissão. Ficou bem legal, né, Germano? Ficou massa. Espero que todo mundo goste e que escutem a partir de agora. Bom, vou chamar a nossa convidada, então. Gente, estamos aqui com Júlia Braga. Júlia é professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense e doutora em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Júlia. Obrigado por aceitar o convite. Júlia, é o seguinte, no começo da semana eu tinha pensado em começar essa nossa conversa de uma forma diferente. No entanto, o Brasil me obriga a começar da forma que eu vou começar, que é a seguinte: se essa PEC dos precatórios for finalmente aprovada, ela é suficiente para garantir o financiamento sustentável do Auxílio Brasil? Bom, a intenção dela, um dos objetivos dela é garantir esse financiamento do Auxílio Brasil, né? Eu vejo essa PEC como uma solução muito ruim de um problema que eu digo que é incontornável. O problema incontornável é a regra de teto do gasto, tá? Essa regra, ela tem como princípio diminuir o gasto público como proporção do PIB, né? Reduzir o tamanho do estado da economia. Uhum. Tá? Se a gente observar o que aconteceu ao longo dos anos, nas trajetórias de economias avançadas, a gente percebe que houve sempre um aumento do PIB como proporção do PIB, conforme aconteceu o desenvolvimento econômico dessas economias, conforme o processo de industrialização aconteceu, o processo de urbanização aconteceu, e a partir de um determinado momento, esse aumento, essa proporção de gasto do público em relação ao PIB estacionou, vamos dizer assim. Uhum. Agora, redução do gasto público como proporção do PIB, não há esse exemplo, vamos dizer, de uma economia que se desenvolveu com redução do gasto público como proporção do PIB. Tá? Então, a regra do teto do gasto é uma regra que impõe, né, essa condição, que é uma condição que já não era apropriada para um país em desenvolvimento, né, que é o Brasil. Já não era antes da pandemia. Com a pandemia, a regra se tornou algo praticamente, vamos dizer, proibitivo, né? A gente teve que, no ano passado, né, as medidas de estímulo econômico para lidar com a pandemia,
tiveram que ser adotadas numa situação de emergencial, né? Numa situação de colocar como uma situação que não atende essa regra, que pode, né, não atender a regra. E esse ano, o governo entendeu que ele tinha que voltar a atender essa regra. Tá? Mas só o que acontece é que esse ano de 2021, a gente não tinha ainda terminado a pandemia, né? No Brasil. A gente não tinha ainda enfrentado, né, a pandemia. Os índices de morte, os índices de contaminação ainda estavam muito altos. Então, a gente não esperou esse processo, que é um processo que não responde por um ano calendário, mas é um processo, tempo que demorou para essa pandemia que a gente conseguir, de alguma forma, combater e reduzir esses indicadores. E aí sim, né, agora que a gente está vendo essa situação acontecer com o sucesso da vacinação, e agora sim a economia está podendo, vamos dizer, reabrir, né? Então, existia uma demanda por políticas, né, assistenciais e políticas de estímulo econômico ainda em 2021. Então, o que aconteceu é que a gente, em 2021, né, já teve um problema de ter que atender essa regra, né, numa situação econômica muito fragilizada. E em 2022, a gente continua com essa situação muito fragilizada, né? Existe uma demanda social muito grande, né, por políticas de assistência social, de transferência de renda, e que o governo decidiu que, né, que quer botar o selo dele, que quer fazer da forma dele, né, que é uma forma que os especialistas em política social dizem que não é a forma mais adequada de combater a pobreza, né? Mas o governo queria colocar, né, queria fazer, vamos dizer, do jeito dele, e para financiar esse programa, a regra do teto ficou simplesmente impedia, vamos dizer, né, a possibilidade de aumentar, né, os recursos para poder atender a esse programa, em especial porque houve a questão dos precatórios. O que você consegue imaginar para ter um financiamento, que sem ser essa PEC? Porque os especialistas estão falando em vários outros tipos, né? Olha, na sua opinião, eu qual acho seria o que, melhor? na verdade, o que tinha que ter sido feito era uma rediscussão em relação à regra de teto do gasto e retirar essa regra da Constituição Federal. Porque a gente colocou uma regra que é completamente impeditiva, né, a adoção de políticas de estímulo no momento que a economia precisa dessas políticas, colocou na Constituição Federal. Então, aí até porque se o entra Estado crescer, né, Júlia, se o PIB crescer muito, vamos supor que a gente consiga colocar o Brasil no eixo também em algum momento e a economia comece a crescer de uma maneira significativa. O teto de gastos impede que o investimento do Estado acompanhe esse crescimento, né? Então, mesmo para a gente sair disso com políticas anticíclicas, mas mesmo se o Estado se expandir de uma maneira que a gente tenha que acompanhar ciclicamente o crescimento, o teto de gastos é impeditivo, nos dois casos. Né? O teto de gasto é impeditivo até mesmo ao crescimento econômico na situação atual da economia brasileira, tá? Porque ele promove uma política fiscal contracionista a cada ano. Isso tende a contrair a atividade econômica, porque você retira a demanda agregada da economia, que é a demanda do setor público, né? Diretamente ou indiretamente, quando o setor público transfere poder de compra, né, para as famílias. Então, na verdade, é uma regra que ela tende a jogar a economia ainda mais para baixo, ainda mais para o buraco. A deprimir cada vez mais. Eu diria que é quase impossível a gente ter crescimento econômico com essa regra, né? Mesmo se a gente alcançasse, né, um patamar de taxa de juros muito baixo, que a gente agora viu que a gente não conseguiu manter uma taxa de juros de 2%, né? Não é essa a realidade da economia brasileira,
Mas mesmo que a gente alcançasse esse nível, né, a taxa baixa de juros, ela por si só não é um motor na economia brasileira, tipicamente, que vai alavancar a economia a ponto de compensar uma contração que existe advinda dessa regra. Então, eu não vejo como coexistir crescimento econômico com essa regra de teto do gasto. Eu não vejo como isso acontecer numa economia que tem tantas demandas por investimento público em infraestrutura, demandas sociais, né? Então, eu não vejo como fazer isso sem, e ao mesmo tempo, respeitar essa regra, né? Ao mesmo tempo, reduzir o gasto público como proporção do PIB. Júlia, mas vamos esse é um falar governo, rapidinho, Lívia, mas Pode, esse pode falar. governo é um governo que não, de maneira nenhuma, vai abrir mão desse tipo de política de redução do Estado, né? Isso é um pilar fundamental na Bíblia do Paulo Guedes ali e do Bolsonaro, né? Mas no discurso, né? No discurso. Olha, ele já teve que abrir mão ano passado. Mas no ano passado... A realidade, ela se impõe. Ela chega uma hora que ela se impõe. Agora, como ela se impôs também, né, nesse caldo político que a gente está vendo, também esse conflito que está acontecendo entre, né, os políticos e parcelas da sociedade também um resultado dessa situação que a gente está, que não tem para onde correr, né? Você não tem como amainar esses conflitos e, ao mesmo tempo, respeitar essa regra. Né? Então, a situação que a gente está vivendo já é um certo resultado, vamos dizer assim, dessa regra. Sim. Entendi. Júlia, mas vamos falar um pouco de crescimento econômico e de geração de emprego. A gente vem se arrastando em uma crise que é anterior à pandemia, né? E algumas políticas econômicas foram implementadas e sem efetividade. O que é passado, tanto pelos últimos governos, quanto pela mídia em geral, para nós, cidadãos, né, que não somos da área de economia, é que emprego e investimento são coisas concorrentes. Então, por exemplo, assim, para gerar mais emprego, primeiro a economia tem que crescer. Para a economia crescer, o governo e os entes privados têm de investir. Para eles investirem, eles têm de poupar. E para poupar, eles têm de parar de gastar, né? Então, assim, é mais ou menos o que é passado para nós, público em geral. No entanto, nesse ano de 2021, nos Estados Unidos, né, o país mais capitalista do mundo, a gente viu um plano do Biden que, pelo menos aparentemente... Mais ou menos mais capitalista do mundo, né, Lívia? Mais ou menos. Não, mais ou menos. Para o mundo, talvez não tanto para os cidadãos dele, mas para o mundo. Mas, enfim, o plano do Biden, que aparentemente é bem diferente disso que a gente está vivendo aqui, né? Por exemplo, prega políticas fiscais expansionistas, um estado de bem-estar sustentável, uma política industrial mais dirigida. Eu queria saber como é que está o nível do debate acadêmico sobre isso aqui no Brasil e como que você acha que, com a aproximação da eleição, como é que você acha que esse tipo de debate, saindo da academia e passando para os políticos e chegando até o cidadão, como esse tipo de debate pode influenciar o ano de 2022? Bom, aqui no Brasil a gente vem fazendo um debate que, vamos dizer, também está sendo feito, né, na academia, no resto do mundo, não só na academia, mas nas instituições, né, de pesquisa, think tankers, né, que esse modelo que você falou, né, que você primeiro poupa, né, que é o empresário, né, as famílias têm que poupar e aí depois é que vai vir o investimento, né, esse modelo de que você te retira o estado da economia, né, e o mercado vai por si só. Porque o investimento externo vai salvar tudo, né? Ou para as economias periféricas, né, que o investimento externo é que vai vir e vai cumprir esse papel.
Isso já, a realidade já mostrou, né, para o mundo ocidental que não funcionou, né? Porque o que a gente viu nas últimas décadas foi uma redução do crescimento econômico, foi uma redução da capacidade de geração de emprego, e especialmente de empregos que a gente chama de empregos de qualidade. Então, houve um processo de aumento da desigualdade de renda, né? Houve um processo de desigualdade funcional da renda, né? Redução também dos salários, aumento dos lucros, né? Com toda aquela ideia de que retirar a tributação, né, sobre o capital, porque aí sim o capital vai gerar, né, os empregos necessários. E todas essas ideias, elas já caíram por terra, né? Se politicamente isso vai ter um resultado, né, se essas ideias vão vencer também politicamente, aí é uma outra questão, tá? Mas na academia, e vamos dizer, no debate econômico, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, o que fica claro é que a gente nunca viu, né, nas últimas décadas, a gente nunca viu um momento tão propício para ideias de que o Estado tem sim uma importância, né, que a política fiscal, né, é uma política importante para o desenvolvimento econômico, né, e que existe uma complementariedade entre capital e trabalho, né? Então, o aumento do investimento público, ele permite, né, também uma complementariedade entre investimento público e privado, né? Em vez dessa ideia de que existe um crowding out, né, que um é em detrimento do outro, né? É que, especialmente numa economia atrasada como é o Brasil, né? É preciso que o governo vá, monte a infraestrutura para aí sim, né, a iniciativa privada ver que realmente vale a pena ele montar a sua empresa, porque existe uma infraestrutura que ele possa se valer dela, né? Então, essa complementariedade, tanto investimento público como investimento privado, né? E também entre o capital e o trabalho, e não uma relação de antagonismo, né? E que a gente observa é que quanto mais capital, também mais trabalho é criado, empregos são criados, né? E que isso não acontece de forma espontânea pelos mercados. Mas isso é um problema da periferia em geral, né? Dos países periféricos, né? Porque no mundo desenvolvido, a Lívia brincou que os Estados Unidos é o país mais capitalista, né? Mas nos países ditos desenvolvidos, isso já é uma questão que, apesar de existir um debate político ainda muito intenso nos congressos, no Congresso americano, no Congresso alemão, né? No Congresso francês, sei lá, olhando para Congresso japonês, talvez, né? Mas esses países, em geral, as medidas as medidas que os governos promovem são super alinhadas com isso que você acabou de falar, né? Eles promovem a infraestrutura internamente, ajudam o desenvolvimento de empresas no território nacional, empresas nacionais em geral, né? Então, eu acho que nos países mais desenvolvidos isso é um debate meio que superado já, apesar de existir um esforço geopolítico para nos vender ou nos impor ideias aqui no Brasil, né? Olha, eu não vejo como um debate superado, não, tá? O que eu vejo, o que eu percebo, o que a gente percebe no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né, no Japão, é que a ideia de que a política fiscal era uma política secundária, né, que era melhor utilizar o menos possível a política fiscal, e o protagonismo era da política monetária, né, em termos de alavancar o crescimento. Tá? Essa visão durou muito tempo. Agora, é claro que o Estado, por exemplo, o Estado americano sempre foi um Estado presente no sentido de permitir inovações tecnológicas, né, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, a malha de infraestrutura dos Estados Unidos é uma malha que se depreciou, porque houve uma redução dos aportes de investimento
em infraestrutura social, né? Houve e também essa ideia de que desonerar o capital, né, iria trazer, né, e não desonerar o trabalho, né, e não dar força para que o trabalhador pudesse ter poder de barganha. Então, já entrando também um pouco na questão do mercado de trabalho, né, a ideia vigente era a ideia agora me perdi aqui, esqueci aqui o nome do presidente, do Reagan, desculpe, da era Reagan, né? Isso que eu ia falar, eles tiveram essa época que o capitalismo foi aplicado dentro do território também. Uma ideia de desregulamentação trabalhista, total, uma ideia de reduzir o poder dos sindicatos, né? Isso tudo para diminuir os salários, que a ideia era, não, vamos reduzir os salários, que aí vai ter mais emprego, porque reduz os salários, então, o empregador vai empregar mais por causa disso. Tá? Então, essas ideias todas estão caindo por terra, caíram já por terra. Né? A implementação política de novas ideias é um processo que é complicado, que não acontece porque o acadêmico quer, ele acontece com muito conflito, né? Como a gente percebe que está acontecendo no Congresso americano, né, o Biden com dificuldade de negociar, até mesmo com próprios democratas, porque existem interesses diversos. Né? Então, acontece sempre com muito conflito. Mas, em termos do grande debate, né, eu acho que o que acontece é que os Estados Unidos eles se desenvolveram, né, até um certo... E continuaram, por exemplo, com os gastos militares, né, com os gastos que vão criar as inovações tecnológicas, isso sim, isso continuou. Mas toda uma outra parte, que é a parte de infraestrutura e a parte direcionada, né, ao mercado de trabalho, para dar segurança ao trabalhador, para dar poder de barganha ao trabalhador, direitos trabalhistas, tudo isso foi deixado de lado. Eu digo só porque, assim, eu sou engenheiro de infraestrutura, né? Então, eu trabalho com transportes em geral e com infraestrutura de transportes aqui no Brasil faz um tempo. Tive a oportunidade de trabalhar também um tempo fora. E, assim, lá nos Estados Unidos, eu sei que eu vi isso aqui acontecendo no governo Temer e no governo Bolsonaro aqui no Brasil. Começou, na verdade, no governo da Dilma, né? Na privatização dos aeroportos, por exemplo. Né? E isso, pelo menos, os Estados Unidos até hoje não permitiu, né? Que a infraestrutura, que o controle da sua infraestrutura seja entregue em infraestrutura energética. Não existe pedágio quase nos Estados Unidos em rodovia, né? Aqui no Brasil se entrega isso tudo. A Infraero, por exemplo, é uma arquitetura incrível de subsídio cruzado para manutenção de aeroportos no Macapá, né? Em Ilhéus, em Palmas, sei lá. E aí aqui até isso se dilapida, né? Por isso que eu tinha comentado. Sabe? Sim. Não, o que eu estou falando é que para os Estados Unidos crescer mais, né, eles teriam que ter feito um aporte ainda maior de investimentos públicos em infraestrutura, e o próprio plano Biden, quando você vai ler, né, a proposta do plano Biden, ele fala isso, né? A nossa infraestrutura está depreciada. Ele fala isso na apresentação do American Jobs. Ô, Júlia, você acha que o turning point para essa mudança, ainda que difícil, ainda que disputada, nos Estados Unidos, foi a crise de 2008, ou você acha que foi um pouco depois? Porque a crise de 2008 mexeu muito, assim, por exemplo, a própria OMC, depois da crise de 2008, ela nunca mais foi a mesma, né? Hoje está caindo a míngua aí. Sim, a crise de 2008 com certeza foi um marco, né, no sentido de começar essa mudança de visão, né? Houve todo um debate entre os macroeconomistas, não entre os macroeconomistas heterodoxos, vamos dizer assim, porque esses são marginalizados no debate de qualquer forma, mas entre os macroeconomistas e economistas em geral, né, que sempre tiveram um poder de influência, vamos dizer assim, houve todo um debate de necessidade de revisão do pensamento macroeconômico, do pensamento econômico em geral, que aconteceu a partir da crise do subprime. Sem dúvida, foi um marco,
E a crise da pandemia foi a pedra de cal. O empurrão, né? Sim. Uhum. Tá. A gente estava falando antes sobre os países aqui, Lívia, a gente falou de Japão, de Estados Unidos e de participação do Estado, né? E aí eu lembro que a Júlia falou que na questão, eles sempre priorizaram a política monetária em detrimento da política fiscal, né, Júlia? Foi isso que você falou. Mas, em geral, esses países... Pode falar. Não, exatamente isso. Mas, em geral, esses países, principalmente acho que Japão e Estados Unidos, acho que são os que eu tenho mais claro na minha cabeça. Eu não sou economista, mas sou econocurioso. O Japão e os Estados Unidos são os países que têm, em geral, uma política fiscal também um pouco solta, né? Acho que são, sei lá, 40 anos de déficit nos Estados Unidos, né, seguido. Talvez tenham tido 2 anos, desde 1980 até hoje, que os Estados Unidos teve superávit fiscal, né? E no Japão também, acho que é o país que tem maior percentual dívida PIB do mundo inteiro, né? Então, nesse debate também, a questão parece estar superada para alguns países desenvolvidos, e a gente, na periferia, ainda fica, aqui no Brasil, pelo menos, ainda ficamos patinando nessa discussão muito tempo, né? Olha, a questão desses indicadores que você está falando, né? O que se percebeu é que, por exemplo, em relação à dívida pública, não existe um número mágico para a dívida pública, né? Não existe uma relação entre essa dívida, se for acima de 100%, então tudo começa a degringolar, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos foi esse debate de que esses indicadores fiscais, na verdade, são resultados, né? E são resultados e tem diversas influências. Então, por exemplo, um déficit pode acontecer porque a atividade econômica caiu, né? E aí a receita caiu muito, e aí aparece um déficit. Não é necessariamente porque o governo está gastando mais, né? Então, realmente agora, nos países avançados, houve uma percepção, né, de que, no mínimo, que o momento não era de ficar olhando esses indicadores, né? O momento era de combater a crise econômica advinda da situação, né, que a pandemia colocou os países, esquecendo um pouco o número, esses indicadores, e para depois, então, resolver, vamos dizer assim, né, voltar a olhar esses indicadores. E aqui no Brasil, o que a gente percebe, como eu estava falando no início, né, é que a gente fez um programa relativamente bem sucedido, né, em 2021, né, a despeito, né, contra a vontade do governo, né, por forças do Congresso Nacional, mas a gente fez um programa bem sucedido. A gente alcançou, o déficit público foi enorme, de fato foi sei lá, 10%, né, em 2020, mas em 2021 a gente fez uma consolidação fiscal precipitada e que não aconteceu na maioria dos países, né? Então, a gente observa que os indicadores em 2021, os indicadores fiscais, melhoraram muito, né? Então, a gente vai passar de um déficit, vamos dizer, de cerca de 10% para algo perto de 2%, 3%. Não teve, os outros países não fizeram essa mudança tão drástica, essa consolidação fiscal tão drástica. A nossa dívida pública também caiu esse ano. E o que está acontecendo com a economia? Os indicadores públicos melhoraram, mas a economia, a situação das famílias piorou, né? A gente tem um processo agora que tem uma estagnação da renda das famílias, um aumento da pobreza, e agora até mesmo a atividade econômica está mostrando que não consegue sobreviver, né? Não consegue reagir com essa situação de falta de demanda, de poder de compra das famílias. A indústria também está sentindo, né? Então, você tem uma estagnação que está acontecendo esse ano, que só não está aparecendo no número do PIB, porque a gente tem um efeito estatístico, aí, um carrego do ano passado para esse, tá? Mas os indicadores de bem-estar
todos mostraram que a população está sentindo a crise econômica. E agora até mesmo, né, o poder financeiro está sentindo a crise econômica porque a inflação pegou eles de surpresa e eles tiveram prejuízo, né? Então, a inflação chega, a situação da economia brasileira agora, com essa inflação chegando a 10%, é uma inflação que eu já estou entrando aqui em outro assunto, né, gente? Mas tá não, mas era a minha próxima pergunta mesmo, porque eu vi que você foi uma das primeiras economistas a usar o termo estagflação para o contexto que nós estamos vivendo agora. Então, eu ia pedir para você explicar onde estão as raízes desse nosso problema agora, desse acumulado de, sei lá, 10,25% de inflação. Pode continuar, que essa pergunta estava na rodada também. Tá. Não, mas só para continuar o meu raciocínio, né? A inflação que a gente chama de carestia, né? Quando a gente fala de a relação da inflação com o poder, as eleições, né? Com questão de ciclo econômico, de ciclo político, né? E a carestia é algo decisivo, né? Mas a inflação, ela é muito dramática para as famílias mais pobres, né? Porque essa inflação que a gente está vivendo é uma inflação de energia e alimentos. Então, condena essas famílias, né, vamos dizer, até privação de consumo, né? Elas não podem mais consumir o gás natural, não podem mais consumir a carne, né? Então, é muito dramática para essas famílias. Para as famílias de classe média também, a classe média também sentiu essa inflação alta, né? Diminuiu o poder de compra do rendimento dessas famílias. E até mesmo agora, como eu estava falando, né, o poder financeiro também sentiu, né? Só não sentiu quem está com dinheiro dolarizado, né? Só esses que estão ganhando em dólar que não sentiram o peso da inflação que veio, né? E que pegou eles de surpresa, porque eles não estavam esperando essa inflação, né? Porque eles acham, no modelo deles, a inflação é só de demanda. Eles não entendem, entendem que o processo inflacionário... Se ninguém está demandando, então não vai ter inflação, né? Não, então ninguém está demandando, a economia ainda não reabriu, então não vai ter repasse. A ideia deles é sempre essa, né? E o que a gente tem no processo inflacionário brasileiro é o seguinte: a gente tem uma inflação que é importada, né? Que vem de fora, vamos dizer assim, de fato, porque é uma inflação relacionada a preço de commodities, né? Então, combustível, produtos agrícolas, né? A gente teve uma desvalorização cambial desde o início da pandemia, que dobrou esse choque de commodities, né? Praticamente dobrou esse choque. E a gente tem um mercado de trabalho muito fragilizado. Então, o que acontece? Você tem essa pressão, né, desses elementos que acabam afetando os preços básicos da economia, que é energia elétrica, combustível, óleo diesel, gás natural, gasolina, né, que é para o transporte de logística, né, da distribuição nossa, que depende do diesel, né? Então, que está na base da cadeia produtiva e que acaba afetando o custo de produção de todos os bens e até mesmo serviços, né? Porque a energia elétrica, falando de beleza, vamos dizer assim, tem que pagar a energia elétrica, né? Como é que faz? Se a energia elétrica dobra, vamos dizer assim, né? Então, chega até mesmo nos prestadores de serviço. E, ao mesmo tempo, a gente tem um mercado de trabalho muito fragilizado, em que as pessoas que estavam no mercado de trabalho já e que não saíram com a pandemia não estão conseguindo reajustes salariais maiores que a inflação. E as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora estão entrando com salários iniciais muito baixos, porque estão entrando, em sua maioria, com vínculos informais. Eles não estão conseguindo barganhar nem um contrato, que dirá, né, um salário melhor, que dirá um 13º. Né? Eles não estão conseguindo barganhar nenhum contrato, nem um vínculo formal. Né? E aí, o que a gente tem é isso. Essa inflação só não galopa mais, vamos dizer, como foi em outras épocas, porque o mercado de trabalho fica segurando um pouco.
né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de o mercado de trabalho, vamos dizer, segurar, porque os salários não são reajustados automaticamente, né, com esse aumento de custo da vida das famílias, faz com que as famílias tenham perda de poder de compra, freiem o seu consumo, freiem a sua demanda por bens e serviços, e isso atinge a própria atividade econômica, atinge a indústria, né? Atinge todo mundo, porque os prestadores de serviço ou a indústria se veem sem demanda para continuar, né, continuar atendendo. Então, o que a gente provavelmente vai ver agora vai começar um processo de falência, por exemplo, das empresas. Nossa. E esse processo de falência e de redução da atividade econômica não é somente porque a Selic está crescendo, porque agora a gente tem essa visão que agora né, de vários economistas, não, agora que a Selic cresceu, então vai ter a recessão, né? Essa recessão técnica que talvez aconteça no ano que vem, na verdade, a população já está sentindo desde o início do ano, porque a renda estagnou. Então, e conforme a renda estagna, né, tem essa estagnação, sofre essa estagnação, né, também há estagnação do consumo, também há estagnação da demanda e, portanto, da atividade econômica. Então, essa inflação que a gente está vivendo é uma inflação que vem, primeiro, como eu falei, né, de commodities, energia elétrica também, porque teve a questão climática, né, da crise hídrica, né? Então, fatores climáticos também estão por trás aí até para um aumento do preço da commodity, fatores climáticos em outros lugares do mundo também influenciaram nesse aumento de preços das commodities. Então, são esses produtos, né, que são produtos, vamos dizer, das famílias são produtos de subsistência, das empresas são produtos de custo básico, né? Teve a desvalorização cambial, que multiplicou esse choque, né? E tem um mercado de trabalho muito fragilizado. Certo, vários fatores, né? O Júlio estava falando aí do preço da energia, gasolina e tal. Um assunto que teve muito em voga nas semanas passadas foi a possibilidade da privatização da Petrobras, né? Que no Brasil acontece tanta coisa que parece que faz um ano que a gente estava discutindo isso, né? Porque a gente é atropelado constantemente pelas notícias. Mas, assim, eu queria que você explicasse para a gente como que, simplificadamente, como que funciona a política de preços da Petrobras e por que o combustível está tão alto assim? Então, a política de preço da Petrobras funciona com o que eles chamam de paridade de importação. A Petrobras, na verdade, ela exporta, mas também importa, né? Porque a gente não tem aqui a capacidade de refino para atender todo o mercado interno, né? Então, são óleos diferentes que são importados e exportados, né? Então, a política de paridade de importação promove a equivalência, né? A ideia é promover para o combustível, né, para o preço que a Petrobras vai cobrar, né, nas refinarias, né, com o preço internacional, vigente nos mercados internacionais, porque o petróleo é uma commodity, né, e esse preço é dado nos mercados internacionais. Então, a ideia se tem um aumento, como teve esse ano, de 70% do preço do petróleo, né, a Petrobras vai reajustar também 70%, e, além disso, e como aumentou, né, o preço do combustível, uma média aí de 70%, tá? E, além disso, ainda vai levar em conta a variação cambial, porque o preço internacional do petróleo é cotado em dólar, você tem que converter, né? Aqui a gente trabalha, a Petrobras vende internamente em reais. Então, tem que levar em conta tanto a variação da commodity quanto a variação cambial. Então, o que aconteceu foi isso, teve um aumento do preço do petróleo e, ao mesmo tempo, né, desse ano teve 10% de desvalorização, né, mas ano passado teve uma desvalorização maior e acaba também influenciando, né? Então, o que a gente teve foi isso, foi esses dois fatores em conjunto, né? Tipicamente, né, o que a gente observava é que tinha uma certa relação inversa entre variação do preço dos commodities e taxa de câmbio.
Só que em alguns momentos, em alguns períodos, essa relação é quebrada, porque não é uma regra de ouro, vamos dizer assim. Tem forças econômicas que acabaram operando dessa relação inversa, mas também tem outras forças que, em certos momentos, fazem com que essa relação se quebre. Então, o que aconteceu foi algo, vamos dizer, atípico nesse momento, dos dois elementos crescerem, tanto ter uma variação cambial, uma desvalorização cambial, como ter um aumento do preço dessas commodities. E aí, pela regra da Petrobras, teria que repassar toda essa variação, tanto a variação do preço internacional quanto a variação cambial. Só que foi uma variação brutal, porque teve um processo que realmente foi uma coisa que também pegou vários analistas de surpresa, como o preço do petróleo subiu, depois de um ano que teve aquela crise, que os mercados futuros ficaram com preço negativo, foi uma coisa totalmente sui generis. E a partir de mais ou menos o final, meados do ano passado para o final, o preço começou a reagir, começou a subir esse ano, que foi esse intenso aumento de 70%. Isso é um choque enorme, É um choque... E aí, as commodities, elas têm essa característica de ser que a gente chama de preços flexíveis, que são preços que variam muito. E aí o que a regra da Petrobras faz é simplesmente repassa todo essa variação ao consumidor, para o consumidor, Isso é uma loucura, porque eu quero preservar a minha margem de lucro, na verdade, eles querem preservar a margem de lucro deles em dólar. Esse é o ponto. Aí fica demais, preservar a margem de lucros em dólar para o investidor internacional. E o pior é que existiria uma possibilidade, eu acho, de proteger o consumidor brasileiro. Eles poderiam, por exemplo, manter os preços de exportação de combustíveis, ou de exportação de petróleo do Brasil para fora. Eles poderiam manter essas margens de lucro a partir dos preços internacionais, mas poderiam, por exemplo, o combustível que é refinado aqui no Brasil, que é uma boa parte, poderia ser mais, porque as refinarias estão com capacidade ociosa também. Poderia ser um pouco mais, mas pelo menos para proteger o mercado interno. O cidadão brasileiro não precisaria arcar com esse lucro dos acionistas da Petrobras, os acionistas estrangeiros, em alguns casos, da Petrobras. Poderia ser protegido de alguma maneira. Eu acho que o que você teria que pensar é uma regra intermediária entre o que foi feito no passado, que acabou também tendo consequências ruins econômico-financeiras para a empresa, mas também não esse outro extremo. A gente passou um pouco de um extremo para o outro, algo intermediário, que preserve, que também veja o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, que leve esse equilíbrio em consideração, mas que não repasse para o consumidor toda essa variação de preço. E que fortaleça um pouco a agregação de valor do produto também aqui dentro do Brasil. Eu acho que também tem um pouco disso. O refino aqui no Brasil tem sido um pouco abandonado. Acho que isso a gente vê em vários setores. Então, a gente estava falando aqui no começo sobre a participação do Estado no desenvolvimento e na distribuição de riquezas do país dos Estados Unidos. A gente está falando sobre infraestrutura, por exemplo. Então, acho que também falta um pouco a gente olhar para como a gente pode agregar valor a isso para evitar que a gente tenha que exportar petróleo em dólar e esse petróleo seja tem valor agregado lá fora. Isso também está tudo abandonado e os caras estão agora querendo privatizar. Eu sinceramente, esse nome, política de desinvestimento... Nossa, eu odeio esse nome. Tão mal. Pega muito mal. E os analistas falam isso como se fosse assim, a oitava maravilha do mundo. É uma falta de percepção do que acontece no agregado, sabe? Não, eu vou desinvestir aqui porque essa parte não é tão lucrativa, então, para aumentar aqui minha margem de lucro, vou me concentrar só aqui no que eu tenho essa vantagem comparativa aqui, no que eu tenho essa margem alta de lucro aqui, sabe? É uma falta de percepção realmente de política industrial, do papel da política industrial, de desenvolvimento econômico, de que as coisas simplesmente não funcionam dessa forma. E agora eu acho que eles estão vendo isso, a crise está aí,
mostrando a sua cara, né? Uhum. Apesar de eles não se preocupar muito com a crise, eu acho, sabe? Eu acho que tem uma parcela dessa turma que realmente não se preocupa muito com a crise. Tem uma parcela que não se preocupa mesmo, que está colocando dinheiro em paraíso fiscal, né? Parece que tem uma parcela que realmente não se preocupa. Mas uma outra parcela, né, até próprio da elite econômica do país, eu acho que agora está vendo, né, que esse projeto não está dando certo. Eu acho que eles tomaram um prejuízo, sim, tá? Uhum. Eu acho que teve uma parcela grande aí que se surpreendeu e que tomou um prejuízo e que está percebendo que esse projeto não está dando certo. Ô, Júlia, a hora que a gente estava discutindo sobre, no contexto do plano do Biden, você começou a falar de dívida pública, né? E que não existe número mágico, né, para a proporção da dívida em relação ao PIB. A gente está em 83%, e às vezes você vê matérias assim, de economistas mais fiscalistas que já entram em pânico, né? A gente já teve discussões aqui em alguns episódios, tem a ideia do Lara Rezende, que diz que aumentar a dívida pública em relação ao PIB, desde que não seja um aumento assim insano, que seja um aumento acompanhado, não seria ruim para o Brasil, porque o perigo seria se a nossa dívida fosse externa, o que não ocorre mais. Por outro lado, outros economistas dizem que não é bem assim, porque, na verdade, os nossos juros são estruturalmente muito altos e que a gente nunca vai conseguir ter juros baixos, como nos Estados Unidos, por exemplo, que é o melhor exemplo, né, dessa coisa da grande proporção da dívida em relação ao O Japão também, que tem juros negativos às vezes. Isso, e que a gente nunca vai conseguir ter esses juros, então, dessa forma, a nossa dívida pública tem que ser rigidamente controlada, né? Tanto que, assim, os juros estavam caindo aqui no Brasil já há algum tempo e agora já voltaram a subir. O que você acha dessa equação? Na tua opinião, assim, como que a gente equaciona essas variáveis? Olha, eu acho que aqui tem vários elementos aqui para eu comentar do que você falou, tá? Uhum. Em primeiro lugar, o que a gente observa em trajetória de dívida pública, quando a gente faz estudos de simulação, é que não existe essa ideia de que, olha, vai sempre crescer se eu fizer uma política fiscal expansionista. Tá? Existem não linearidades. Então, dependendo se essa política fiscal expansionista for bem feita, é claro que ela tem que ser bem desenhada, chega um momento que o próprio PIB reage. O próprio PIB cresce, né? E aí diminui a relação dívida-PIB. Tá? Então, em primeiro lugar é isso, porque existe um pouco essa ideia que é passada, né, de que se crescer hoje, crescer amanhã, vai explodir. Não é assim que acontece. Tá? Então, a primeira coisa, porque existem os efeitos que são sentidos por uma política fiscal expansionista, se for bem feita, né, de reação da atividade econômica. Tá? Em segundo lugar, o que é importante observar, né, numa dívida interna, que é uma dívida que a gente paga com a nossa própria moeda, né? Não existe a possibilidade do governo se ver, né, sem recursos para pagar essa dívida. No limite, ele pode até monetizar essa dívida. Tá? Então, não existe essa possibilidade de... Então, o governo vai ter que dar um calote, né? Porque o Banco Central emite a moeda que está denominada essa dívida. Tá? O que pode acontecer, de fato, é que essa dívida seja atrelada a um juros muito alto. Tá? Então, o indicador relevante, que é até uma discussão que o Larry Summers fez, né, que é um economista que não é heterodoxo, tá? Que ele fez ano passado, é que o indicador relevante é a proporção dos juros pagos dessa dívida em relação ao PIB. E esse indicador que ele usa não é nem a proporção dos juros nominais, é a proporção dos juros reais. Tá? E para a dívida pública, o que interessa é os juros ex post das diversas maturidades aí dos títulos públicos. Tá? Não é uma expectativa de juros, porque isso aí pode se materializar ou não. Né? Essas expectativas a gente vê que o mercado volta e meia erra. E como errou esse ano a expectativa de inflação
errou muito, né? E fizeram, enfim. Volte e meia erra é bondade. Raramente acerta, né? Raramente acerta. Né? Mas eu também me incluo, eu também sou economista. Enfim, erra. Isso é um fato. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas o que importa é esse pagamento dos juros, porque isso é tem uma consequência ruim distributiva, porque no fundo é como se fosse, tá? Como se fosse, aspas, uma transferência de renda que o Estado faz para aquela parcela da sociedade que são os detentores de título. Tá? Então, não deixa de ser, entre aspas, uma transferência, não é uma transferência social, mas é uma transferência, aspas, financeira. E essas pessoas já, se têm títulos, é porque já têm uma condição econômica melhor do que quem não tem título, e você acaba agravando, vamos dizer assim, a desigualdade econômica com isso. Então, o indicador que é importante levar em consideração é o tamanho dessa parcela dos juros real pago sobre o PIB. E se a gente observar, mesmo com essa alta recente da Selic, né, esse indicador ainda está baixo em relação ao histórico dele. A gente vai ver o que vai acontecer aí depois das consequências desse aumento da Selic. Mas ainda está baixo, né? Até porque a inflação ainda está mais alta do que a Selic, né? Então, e aí, muito do argumento é o seguinte: vai crescer a dívida pública, isso vai levar, né, o argumento dele é assim, vai diminuir, né, vai aumentar o risco, né, e isso vai desvalorizar o real, vai provocar um aumento, né, da taxa de câmbio, e isso vai causar inflação e, portanto, vai causar crise. Esse é o argumento deles, no fundo, é o argumento, vamos dizer, que mais aparece aí, né, no debate econômico aqui no Brasil. Tá? É uma associação entre o patamar da dívida pública interna e a taxa de câmbio no final. Tá? E aí a gente observa que essa relação de causalidade é uma relação que não se observa empiricamente. Né? Não existe essa relação mecânica entre dívida pública interna e prêmio de risco. Tá? E, portanto, não existe essa relação entre dívida pública interna, prêmio de risco e taxa de câmbio. Né? Então, esse ano, eu acho que esse ano é um ano emblemático. A gente está diminuindo a dívida interna e, mesmo assim, teve desvalorização cambial, sabe? Não é o tamanho da dívida que vai influenciar na taxa de câmbio. A taxa de câmbio ela sofre a influência da própria taxa de juros, do diferencial de juros, da política externa monetária americana, sofre influência, né, até mesmo, né, da própria crise econômica, que um país que não cresce também não é um atrativo para os investimentos internacionais, para vir para esse mercado tentar, né, não se justifica fazer investimento numa economia que não cresce. Não se justifica. A gente observa uma relação entre investimento direto estrangeiro e crescimento econômico. E, fora isso, fora a imagem ruim que o país passa no exterior, né, de um país que não está comprometido com o combate à crise climática, que aumentou os níveis de desmatamento, né, essa imagem de um governo que minimizou, né, as mortes da pandemia. Isso tudo aparece no exterior, né, e o estrangeiro vê o país com maus olhos, né, e aí isso acaba afugentando também aquele capital que é mais comprometido, né, que tem uma natureza, seja até para fusão e aquisição, né, mas que mais comprometido aí com o mercado interno. Ô, Júlia, você acha que o problema maior é a taxa de câmbio nesse momento ou é o excesso de dolarização da economia? É uma boa pergunta. Bom, o que acontece? A gente tem um pouco essa ideia de que a economia brasileira é fechada porque a economia brasileira na verdade, o Brasil é um país continental, então você não pode
fazer uma comparação, né, entre exportação em relação a PIB, importação em relação a PIB, com um país, por exemplo, como o Chile, que é um país pequeno, o mercado interno é muito pequeno. Tá? Então, na verdade, a gente é uma economia que depende muito de importação. Né? A gente ouve esse argumento, mas é uma economia muito fechada. Mas a gente depende muito de importação, bens intermediários, né? A gente depende de insumos, por exemplo, para o próprio campo, a gente depende de insumo de químico, de fertilizante. Não, isso eu não aceito. A gente viu Essa eu não aceito. pandemia que a gente não estava produzindo nem luva cirúrgica aqui no país. Então, a gente chegou num nível de dependência de importação que acaba que é um problema, né? Isso é um problema, né? Então, eu vejo assim, dolarização um pouco nesse... Não entendi muito bem o que você chamou de dolarização, mas eu acho que essa questão é uma questão importante. Né, isso, tem outros elementos aí, como, por exemplo, o preço de paridade de importação, que também é uma dolarização em outra linha. Né? Então, eu acho que todos esses elementos de dolarização, mas principalmente o excesso de importação, acho que esse é um ponto bom que você traz. Uhum. E a dolarização nesse sentido da equiparação dos preços internacionais, né, mesmo os produtos que são exportados, né, eles também têm essa equiparação. Né? Então, não só a Petrobras tem essa política, né? Os grandes exportadores também têm essa política, eles vão vender no mercado interno um produto de menor qualidade ou, né, um produto com um preço tão alto quanto ele consegue vender lá fora. E aí, já considerando também a variação cambial. Né? Eu me lembro, por exemplo, eu trabalhei na Vale um pouco, foi mal, Lívia, mas eu trabalhei um período na Vale Pode e a gente Amigo, exportava. fica à vontade. E a gente, enfim, a Vale exporta minério, né? E eu me lembro, não me lembro de cabeça aqui agora, mas os níveis de grandeza eram tipo assim, custava $10 para tirar uma tonelada de minério de Carajás. E custava 100, e a Vale vendia por $100 a tonelada desse minério para a China em geral. Né? Quando a gente precisava fazer a aquisição de trilhos para colocar nas ferrovias, a gente comprava esse trilho da China ou da Espanha por $1.000, feito com minério brasileiro. Entendeu? Então, não tem cabimento o Brasil, do tamanho que é na América Latina, não ter uma indústria de trilho que sirva toda a América Latina, né? Por exemplo, a América Central, todos os países têm pelo menos alguma coisa de ferrovia. Né? Então, em tudo isso, a gente acaba sentindo essa dolarização da economia. Não é só na importação de celulares e de chips de computador. Sim. E para superar isso, você não consegue superar isso sem uma política ativa do Estado. Você não consegue superar isso sem uma política de um planejamento econômico, né, coisa que a gente deixou de fazer. Eles fecharam, mudaram o nome do Ministério, né, acabaram com o Ministério do Planejamento, um Ministério histórico. Né? É uma coisa completamente absurda. Então, não faz isso sem planejamento econômico, não faz isso sem política de industrial, né? Não faz isso sem política de desenvolvimento econômico. Você não consegue fazer esse tipo de internalização, né, dos processos produtivos, né, sem uma atuação ativa do Estado. Certo. Vamos passar para um tópico que está conectado com tudo. A gente está no meio da COP26, né, Júlia? E o Brasil está lá com a atuação política, né, que a gente atualmente tem feito, né? Mas vamos falar mais do âmbito econômico mesmo. Como é que está o retrato do avanço e as conjecturas também das nossas forças produtivas rumo a uma transição energética, rumo a uma economia verde? Nossa economia real está muito atrasada para essa transição? Eu acho que a gente está muito atrasado porque, novamente, como eu falei, né, você não pode esperar que as empresas vão, por si só, já fazer esse processo. O governo tem que ter política para direcionar esse processo. Né? Então, a gente está atrasado por causa disso. Né? Já existe, sim, né, toda uma cultura, né, das empresas privadas de dar valor, né,
como é que é o nome? ESG, né? Que eles chamam. ESG, a ESG, né? ESG, ESG. Já existe essa, vamos dizer, o mercado privado já está com essa, né, mudando de visão, né, e percebendo, né, tentando ver como isso, ao mesmo tempo, pode ser lucrativo, né, avaliando esses processos. Só que só a empresa não vai provocar essa transição, né? Então, a própria Petrobras, por exemplo, uma empresa tão grande, que se ela tiver que no futuro, né, que ir para uma atuação diferente do que ela está fazendo agora, ela consegue, porque ela tem financiamento. É uma empresa grande toda. A Shell, por exemplo, está conseguindo, ela tem investimento, né, na raiz, de investimento em transição, em energia verde, né? Está fazendo esse movimento, né? Mas esse movimento não vai só acontecer, né, por uma vontade das empresas. O governo tem que direcionar e montar a infraestrutura para que isso aconteça. Certo. Júlia, a gente falou, durante todo o debate, a gente tocou muito em ortodoxia, heterodoxia, e aí, mais no final, a gente falou sobre os erros, né? Que a gente até brincou, todo mundo erra, tal. Eu queria saber como é que você se autoposiciona nessa coisa mais binária, né? Da economia ortodoxa e da economia heterodoxa. E queria que você falasse para a gente no que você acha que os economistas ortodoxos mais erram e o que você acha que os economistas heterodoxos mais erram. Qual tipo de previsão que nenhum deles acerta? Me deixou aqui a gente tem que avaliar meus colegas. Mas assim, bom, a minha escola foi o Instituto de Economia da UFRJ, e dentro do Instituto de Economia a gente, na verdade, tem várias escolas, né, de pensamento lá dentro. A minha escola de pensamento, né, onde eu me formei com o professor, meu orientador, é de uma linha que tem relação com os economistas italianos, né? E, ao mesmo tempo, keynesiano, kalekiano, né? Então, eu posso dizer que eu odeio esses rótulos, né? Eu acho que esses rótulos, eles limitam a gente, né? Mas, enfim, eu sou considerada heterodoxa. Tá. E eu não tenho a menor vergonha de falar isso, porque eu tenho muita confiança na minha formação. Agora, o que eu acho que... Eu prefiro não avaliar meus colegas, assim, que erra, que acerta. Eu acho muito... Então, eu vou reformular. O que você acha mais difícil de acertar num modelo econômico, numa análise, numa previsão? Olha, mais difícil é a taxa de câmbio, né? É a variável que a gente brinca que como é que é? Que Deus inventou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, né? Realmente é a variável mais difícil de prever, né? E existe muita controvérsia entre os heterodoxos em relação a determinantes de taxa de câmbio, né? Eu acho que os ortodoxos, eles são presos, né, em relações que não têm validade empírica, né, e volta e meia a gente vê que eles se frustram muito, as suas previsões se frustram muito, como aconteceu agora com a inflação. Então, a inflação, eu vejo que a ortodoxia realmente tem um problema muito sério de entender o processo inflacionário, especialmente aqui de uma economia periférica, né? E acho que é isso. Eu só queria perguntar uma coisa, já que a gente falou de heterodoxia e ortodoxia, falando também de taxa de câmbio, falando de situação fiscal, e aí eu queria saber um pouco da sua visão sobre o tripé macroeconômico, porque eu acho que esse é um modelo que a gente vem seguindo faz muito tempo no Brasil, né? Entra governo, sai governo, e a gente fica ainda dentro dessa lógica. É uma coisa que é difícil, eu acho, para quem não é economista, eu mesmo. Assim, superávit fiscal, beleza, é fácil de entender, né?
meta de inflação já é um negócio mais estranho, né? Aí também câmbio flutuante, então entra nessa confusão toda e muita gente não sabe ainda qual que é o propósito, a quem isso atende, se o problema está nisso mesmo. Eu queria escutar um pouco de você aí, Júnior, sobre isso também. Olha, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco o que é a ideia, né, o tripé, como esse tripé é implementado, já é diferente do que como ele foi idealizado. E terceiro, porque ele se mostra em vários momentos bem-sucedidos para controlar a inflação. Né? Então, são coisas diferentes. Uhum. Né? Então, a forma como eu enxergo, né, o tripé, né, na verdade, especificamente em relação à parte da inflação, é que aqui no Brasil acaba, né, que essa taxa de câmbio livremente flutuante, na verdade, não é bem assim. Tá? Existem tantas intervenções no mercado swap ou no mercado à vista, né, compra e venda de reservas, como existe uma relação entre taxa de juros e câmbio, né? Relação essa que não que às vezes a gente não verifica porque existem outros fatores que também influenciam a taxa de câmbio. Mas a taxa de juros é um desses fatores, né? Então, quando o governo, na verdade o Banco Central, né, aumenta a taxa de juros, ele tende a botar um vetor, né, para diminuir a taxa de câmbio. Isso tende a ser uma força, vamos dizer, econômica, né, de redução da taxa de câmbio. Né? E essa relação, eu acho que é por essa relação que muitas vezes o Banco Central foi bem sucedido, entre aspas, em controlar a inflação. Né? Mas eu acho que só apostar, né, numa política monetária para controlar a inflação, eu acho que é muito limitado. Né? Eu acho que existem outras políticas que auxiliam no combate à inflação, como, por exemplo, né, uma política adequada para o setor energético. Né? Isso é fundamental. Energia é fundamental. Pensar em energia é fundamental. Esse ano está deixando isso bem claro, né, para todo mundo. Né? Tanto energia elétrica quanto combustível. E o governo ter mais ingerência em relação a esse setor significa também que ele vai ter mais poder, né, de alguma forma, fazer com que esse preço não gere uma inflação tão grande. Então, existe o próprio desenvolvimento econômico, né, estratégico, ele é um elemento que acaba sendo importante, é uma política indireta, vamos dizer, claro, de longo prazo, né, que não tem o mesmo timing, vamos dizer, da política monetária, que é ali no curto prazo, mas que acaba tendo um efeito na política de preço. E em relação a superávit primário, eu acho que é uma política totalmente equivocada. Né? E aí não é só questão de ser cíclico, tá? Porque o que a gente observa, e isso é uma das coisas que os economistas aceitaram, né, nessa transformação do debate econômico, é que a tendência de crescimento do PIB, não só o ciclo, né, mas a tendência de crescimento ela é afetada pelo que acontece no curto prazo também. Né? Então, uma política de sempre fazer contração fiscal, né, de superávit, ou, melhor, né, de redução do gasto público como proporção do PIB, como é que é a regra de teto do gasto, porque o superávit acaba que é um resultado e depende de outros, da receita também, que é endógena, enfim. Mas fazer isso vai comprometer não é só o ciclo econômico, vai comprometer a trajetória de longo prazo do crescimento econômico. Isso foi aceito pelos economistas no debate internacional, que o que se faz
né, de política de estímulo não vai ter só um efeito de curto prazo, vai ter um efeito de médio, longo prazo, a depender né, de como essa política é desenhada. Né? Então, essa ideia de que, não, eu tenho sempre que fazer a contração fiscal é uma ideia míope, né? Porque não vai dar certo. Né? A sua contração fiscal vai contrair a economia. Em geral, ela vai contrair a economia, a não ser que tenha uma outra força que mais do que compense, tá? Seja a exportação, porque a China está crescendo, como aconteceu em 2003, por exemplo, não foi porque a gente fez uma contração fiscal e aí depois o Brasil começou a crescer. Não, foi porque a China começou a crescer a partir de 2003. E aí começou a melhorar também as contas públicas, começou a entrar receita, e aí o governo pôde fazer uma política fiscal expansionista, e isso aí gerou um mini boom, vamos dizer assim, da economia. Não foi porque a gente fez de início uma contração que isso levou ao crescimento econômico. Geralmente, contração fiscal é contracionista, né? A não ser que tenha realmente algum outro elemento que mais que supere isso. A ideia dos economistas brasileiros é que você vai fazer uma contração fiscal, isso vai permitir a redução dos juros, e a redução dos juros vai levar, então, uma política monetária expansionista, e aí você vai, mais do que vai compensar a contração fiscal. É muito otimismo. Júlia, a economia ela ainda é um campo que é majoritariamente masculino, né? Eu estou com os dados aqui que na graduação as mulheres representam cerca de 1/3. E conforme vai subindo nos níveis, né, mestrado, doutorado, essa proporção vai diminuindo ainda mais. Claro que a gente tem visto uma ascensão das mulheres nos postos mais importantes, né? Hoje em dia, a diretoria-geral do FMI e da OMC são ocupadas por mulheres, mas a gente imagina que a batalha é muito dura. Eu estou aqui com um trecho de um depoimento da economista, cadê ela aqui? Ana Carla Abrão, que é presidente executiva de uma grande consultoria aqui no Brasil. Aí eu vou ler um trechinho. Abre aspas. Entrei na reunião animada. Tinha me juntado à consultoria e meu primeiro projeto envolvia uma conversa com 2 executivos de um fundo de investimento estrangeiro interessados numa empresa financeira no Brasil. Mestrado, doutorado e 2 décadas de atuação profissional dedicados ao tema me credenciavam como poucos para esse projeto. Entrei na sala, lado a lado com meu sócio, vestindo uma saia longa e florida e um colar comprido que fazia barulho quando eu me movimentava. Mas, como há muito meu guarda-roupa de trabalho não mais se compunha de vestidos retos, invariavelmente pretos ou cinzas e sobriamente enfeitados por um lenço de seda no pescoço, nem me preocupei. Um dos participantes tinha um sobrenome que denunciava uma ascendência importante e parecia um lord inglês. Ele estendeu a mão para o meu sócio e eu cumprimentei o outro participante. Na sequência, quando me virei para alternar o cumprimento, o Lorde já havia se sentado e começava a reunião com uma pergunta dirigida ao meu sócio. Percebi minha mão perdida no ar. Sentei-me então à frente dele para me inserir na conversa. Apesar dos meus esforços e das tentativas constrangidas do meu sócio de sinalizar que a chefe e especialista ali era eu e não ele, nem sequer um olhar rasteiro eu ganhei. Comentários ignorados, passei a fazer perguntas. Quem ganhou todas as respostas não fui eu, mas sim meu sócio. Ao final da reunião, o dono da empresa alvo do investimento entrou na sala e me cumprimentou, desfiando um rosário de elogios e detalhes do meu currículo. Recebi um olhar e, já de pé me despedindo, ganhei uma mão estendida e um cumprimento envergonhado e deveras tardio. Saí triste, sentindo no peito a dor pelo tratamento machista. Não era a primeira vez, também não seria a última. Fecha aspas. Queria que você falasse um pouquinho se você sofreu esse tipo de coisa na sua trajetória. Assim, a minha turma de graduação já era uma turma que tinha bastante menina, né? Já tinha um processo
de aumento da participação feminina ao longo dos anos. Né? Tinha muito assim, macroeconomia era coisa de homem e as mulheres, então, ficavam na micro. Olha só. E eu sempre achei a macroeconomia fascinante, é uma coisa que realmente me fascina. Então, eu fui muito teimosa, sabe? Porque, e ao mesmo tempo, eu também tinha, né, uma facilidade para a parte mais matemática, né, mais econométrica, e eu achei, então, a estratégia que eu fiz foi de me inserir foi através da econometria, porque existia uma demanda grande lá no Instituto por pessoas que rodassem modelos econométricos, e aí eu vi que eu ia ter espaço. Né? Então, foi assim que eu me inseri na vida acadêmica. Foi através da econometria, eu achei que seria muito mais fácil. Não me inseri na vida acadêmica com a macroeconomia. Né? Eu fui depois abrindo esse caminho, né? Porque realmente era um meio muito machista. A Mônica de Bolle, até no ano passado, ela colocou essa questão assim no Twitter. Vocês tiveram uma pessoa, uma mulher que usaram de exemplo? Eu não tive. Assim, que eu pude me espelhar, sabe, que combinasse um pouco com o meu jeito, não teve essa pessoa, não. Eu fui construindo um pouco esse caminho, porque realmente estudar a macroeconomia é uma coisa que me move, na verdade, sabe, uma coisa que me gera uma energia que, às vezes, para outras coisas eu simplesmente não tenho. E sofri, assim, ao longo da vida profissional, já tive comentários, assim, qual era minha relação com o meu chefe, me perguntaram isso, o que eu estava fazendo naquele cargo, o que eu tinha feito para estar naquele cargo. Aí eu falei, bom, estou fazendo doutorado. O que eu estava fazendo, né, já me falaram assim, usa saia, porque você tem um belo par de pernas, e aí você, na apresentação, vai ser mais fácil você ganhar seu argumento. Já ouvi várias coisas assim. Já ouvi em apresentação de congresso, o sujeito falou assim, eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder agora. Pergunta para o seu coautor. Aí eu falei, olha, essa pergunta que você está me perguntando, eu que vou poder te responder, porque a parte econométrica toda do artigo foi eu que fiz, não foi ele. Então, assim, esse machismo estrutural do Brasil, né, e que se colocaram também, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal, também sofri com isso, né, enfim, várias histórias que eu tenho em relação a isso. Mas vamos dizer, a minha mãe sofreu mais do que eu sofri menos do que ela, e eu espero que a minha filha sofra menos do que eu, esse machismo. Eu vejo que isso está mudando, né? E eu vejo com muito otimismo essa mudança. Muito bom. Germano, vamos chamar a Júlia para o nosso desafio? Vamos. Essa parte eu não conversei com ela. Momento Jânio Quadros. Júlia, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como você bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Júlia, acabou de ser eleita presidente do Brasil. Ai, Deus me livre. Hoje. Não, hoje ninguém está querendo. A gente vai ter que acabar com o quadro, porque ninguém está querendo mais. Não tem competência nenhuma para essa. Mas tudo bem, vamos lá. Você foi eleita, a voz do povo, novembro de 2021. E aí eu quero que você escolha uma pessoa, uma instituição, uma coletividade, para você mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um elogio, um agradecimento, um convite para ocupar um cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E é claro que você tem que compartilhar com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho. Você vai ser, na verdade, presidente só por um bilhete usar minha criatividade. E pronto.
Só por um bilhete. Você não precisa escrever, não precisa se você só preocupar. fala que depois a gente transcreve no nosso site. A gente Não, teve eu acho que vários bem engraçados. falar com as pessoas do país que estão sofrendo, né, com essa crise toda, né, tanto a crise econômica como a crise, tem várias naturezas essa crise que a gente está vivendo, né? Desacreditar a ciência, enfim, crise ética, moral. Eu acho que eu daria uma mensagem de esperança, porque o Brasil já conseguiu contornar situações muito difíceis. A gente tem essa capacidade, né? Então, a gente acho que acreditar na nossa capacidade, a gente se vê muito como um povo, vamos dizer, de segunda linha, né? Que não tem escolaridade suficiente, que não tem requisitos o suficientes, né? Para chegar, vamos dizer, né? Ao viver numa sociedade, né, mais igualitária, uma sociedade em que todo mundo tem acesso a saneamento básico, né, em que a gente possa presenciar um desenvolvimento econômico sustentável, né? Então, eu acho que a gente tem capacidade, sim, né? Eu acho que a gente vai superar essa crise, né? Vai ser conflituoso, né? Mas eu tenho esse otimismo da vontade. Então, eu direcionaria ao povo que está sofrendo agora, porque eu acho que o sofrimento é muito grande, eu acho que o sofrimento é um sofrimento de instâncias diferentes, né? Tem tanto um sofrimento assim, relacionado por causa da questão econômica, mas também outras naturezas, né? Que a gente acaba sofrendo com essa crise toda que a gente vive já há uns 6 anos. Né? Então, eu acho que é isso. Tá certo. Júlia, Legal. muito obrigada. Eu te agradeço muito em meu nome e no nome de toda a nossa equipe. Como os nossos ouvintes já sabem, a gente tenta sempre trazer para o nosso programa pessoas que estão ajudando a pensar o Brasil. Em todos esses episódios, de todos os campos de conhecimento que serviram como pano de fundo para as nossas discussões, né? Política, história, sociologia, eu acho que cultura, eu acho que a economia é a que tem a qual a gente tem o mais difícil acesso, né? Muito, eu acho que porque ficou no imaginário das pessoas, no nosso imaginário em geral, que o mundo da economia ele é habitado somente pelos números, pelos modelos quantitativos, sem diálogo com a sociedade, praticamente num abandono daquela filosofia moral que, na verdade, embasou a própria criação da economia como ciência. Então, assim, fica aqui o meu apelo para que os números e os modelos sirvam aos cidadãos em busca de justiça e de igualdade, e não que os cidadãos sirvam aos números e aos modelos como uma prova de que o status quo é inevitável. Um beijo, Júlia, obrigada. Obrigada a você, Lívia, obrigada, Germano, pela oportunidade, foi ótimo ter esse bate-papo aqui com vocês. Só faltou o café que vocês me prometeram. Não, quando você vier para Brasília, você não esquece de avisar a gente que a gente vai te levar no Marilda, na 716 Norte, que é o lugar onde a gente grava os nossos programas. E já fazendo uma publi, né? Já fazendo uma publi para o Marilda. Não foi combinado. Se eles estiverem ouvindo, Bernardo, se estiver ouvindo aí, o café da Júlia vai ser por sua conta, quando a gente levar lá, viu? A publicidade vai ser essa. Ô, Júlia, só mais uma coisinha que a gente estava esquecendo. A gente tem uma playlist no Spotify que chama Música ao Quadrado. E a gente pede para todo convidado para indicar a música da vida dele ou a música que ele está mais ouvindo, e aí a gente pega e coloca na nossa playlistzinha do Música ao Quadrado. Qual que seria essa música? Não. Então eu vou sugerir uma música que o meu professor de canoa havaiana compôs. Olha só! Que ele circulou essa semana aqui no grupo que eu faço parte de Canoa Havaiana, que é uma delícia, a música super praiana,
e ele fala num determinado momento, né, que quando a gente está remando, aqui tem doutor, tem estivador, e quando a gente está remando, a gente é só remador. Então, está todo mundo ali, é um grupo muito democrático, né? Que legal! E muito desse espírito, assim, de que somos todos humanos. Eu vou passar para vocês a música. Passa que a gente inclui lá. Legal. Júlia, brigadão de novo. Pessoal que está nos ouvindo aí, sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Twitter como PolíticaAo2, Instagram também, PolíticaAo2, e também estamos lá em politicaalquadrado.com.br. Só seguir a gente em todas as redes. E é isso. Um abração para todo mundo aí. Beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaalquadrado.com.br. Ou, se puder, faça um pix para politicaalquadrado@gmail.com. Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo: Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem: Bruno Rossetti. Comunicação: Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção: Germano Neto. Eu.